Bem-vindos ao The Debate. Galera, hoje a gente vai desvendar um dos maiores segredos do xadrez, sabe? Daqueles que mudam o jogo mesmo, as estruturas de peões. Já pararam para pensar que a forma como os peões ficam ali, arrumadinhos ou nem tanto, no tabuleiro, é tipo, sei lá, a fundação de uma casa? Se a base for boa, a casa fica firme. Se não for, bom, aí complica um pouco. É a base de tudo no xadrez. É isso aí. E o nosso papo de hoje é justamente sobre isso, né? O que faz a galera do xadrez dizer que uma formação de peões é boa ou ruim? Será que tem um jeito perfeito de arrumar os peões assim, super seguro, tipo um muro de castelo? Ou será que aquelas formações que parecem meio, estranhas, com peões um na frente do outro na mesma coluna, ou um peãozinho sozinho, podem ser super poderosas e cheias de truques? Qual a melhor base para a gente construir nossa vitória no tabuleiro, hein? Demais. E para essa nossa conversa, sim, a gente se inspirou muito no que os grandes mestres, os craques do xadrez, pensam e falam sobre como os peões meio que mandam na estratégia toda. Eu vou defender a segurança, tá? Para mim, uma estrutura de peões bem conectada, sem deixar nenhum buraquinho para o adversário atacar, é o caminho mais legal e seguro para ganhar. É tipo montar uma defesa impenetrável. Legal, legal. Já eu tô aqui para dizer que, olha, nem sempre o perfeitinho é o melhor. Eu acho que aquelas estruturas que parecem ter defeitos, tipo peões dobrados ou aqueles peões super avançados que parecem estar se exibindo lá na frente, podem trazer uma energia incrível para o jogo. Elas abrem chances de ataque tão boas que muitas vezes compensam qualquer probleminha. Às vezes uma bagunça organizada é que faz a mágica acontecer, sacou? Adorei a bagunça organizada. Mas vamos lá, começando pela minha ideia. Para mim, assim, os peões são como o esqueleto da nossa posição no tabuleiro. Uma base firme, com peões se ajudando, um defendendo o outro com uma corrente bem forte, é essencial. Pensa num prédio. Se a fundação é sólida, ele não cai, né? No xadrez é parecido. Por isso, eu acho que a gente tem que tentar evitar criar pontos fracos óbvios. Sabe aqueles peões que ficam isolados, sozinhos, sem nenhum peão amigo do lado para dar uma força? Ou aqueles peões dobrados, que são dois peões nossos na mesma linha vertical, a mesma coluna? Nossa, eles viram alvos fáceis. É como pintar um alvo nas costas deles para o adversário mirar. Fica bem mais difícil defender, principalmente quando o jogo está acabando e tem poucas peças. E tem mais. Estruturas fortes trazem vantagens muito claras. Quando os peões formam uma cadeia, um ligado no outro, eles viram tipo uma muralha que as peças do adversário têm dificuldade de passar. Outra coisa super legal é ter a maioria de peões. Imagina dividir o tabuleiro no meio. Se você tem mais peões que o adversário de um lado, especialmente do lado contrário onde os reis foram se esconder, isso é uma vantagem estratégica gigante. A gente vê muito isso em jogos que começam com a abertura Ruy Lopes, por exemplo. Essa maioria de peões cria uma ameaça constante. Você pode começar a avançar um deles, empurrando, empurrando, até chegar lá na última casa e, pimba, trocar por uma dama. É demais. E aquelas formações que os livros chamam de boas, tipo a clássica com peões em H2, G2, F2, E3, D4, para quem joga de brancas. Geralmente, elas não têm esses pontos fracos óbvios e ainda controlam casas importantes lá no centro do tabuleiro. Uma estrutura boa limita o que o adversário pode fazer e deixa o nosso jogo mais seguro. Quando a gente deixa buracos na nossa estrutura, casas que nossos peões não conseguem mais defender, os mestres chamam isso de casilhas débiles, ou seja, casas fracas permanentes. Esses buracos podem virar um problemão que dura a partida inteira. O adversário pode colocar uma peça forte ali e ela fica super segura, incomodando muito. Entendi total o seu ponto sobre segurança. Faz muito sentido querer construir um forte. Mas eu chego com uma ideia um pouco diferente, sabe? Nem toda fraqueza na estrutura é o fim do mundo. Pelo contrário, às vezes, aceitar um peão dobrado ou deixar um peão isolado pode trazer umas vantagens dinâmicas, cheias de energia que valem muito a pena. Pensa só. Aqueles peões dobrados nas colunas C ou F, que aparecem bastante em aberturas como a defesa Ninzo-Índia ou a defesa francesa, podem parecer esquisitos, né? Dois peões na mesma linha vertical, mas olha que legal.
Muitas vezes, eles abrem uma coluna inteirinha que antes estava fechada. E coluna aberta é tipo uma avenida expressa para as nossas torres entrarem no jogo e partirem para o ataque. Além disso, esses peões dobrados, mesmo não sendo bonitinhos, frequentemente ajudam a controlar casas super importantes no centro ou perto dele, como as casas D5 ou E5. Controlando essas casas, a gente impede que o adversário coloque as peças dele ali e execute os planos dele. Mas essa coluna aberta não pode ser usada pelo adversário também. E o peão dobrado continua lá, um alvo meio fácil, não? Pode sim, claro, mas aí que entra a beleza da coisa, a compensação. A gente aceita a fraqueza porque o que a gente ganha em troca, a coluna aberta para as torres, o controle de casas importantes, pode ser muito mais valioso. E falando em coisas que parecem fracas, mas podem ser fortes, e os peões avançados, aqueles peões corajosos que vão lá para frente, tipo um peão na casa E5 ou D5, bem no território inimigo. É verdade que eles podem parecer meio sozinhos e expostos, precisando de defesa. Mas olha o lado bom. Eles ganham um espaço gigante lá na frente. Apertam as peças do adversário, tiram casas delas e muitas vezes são a ponta de lança de um ataque super rápido e decisivo. O Alekhine, um campeão mundial super criativo, era mestre nisso. Ele adorava quebrar as regras clássicas e avançar peões de um jeito que ninguém esperava, criando um desequilíbrio, uma bagunça boa que ele usava para atacar. Às vezes, vale até a pena sacrificar um peão do canto, que parece menos importante, só para quebrar a dupla de peões centrais do adversário, tipo a dupla E4-D4. Destruir o centro do inimigo pode abrir totalmente o jogo para as nossas peças bispos, cavalos, dama-torres entrarem com tudo. Se a gente ficar muito obcecado em ter uma estrutura perfeita, sem nenhum defeitinho, bom, nosso jogo pode ficar muito parado, muito passivo, nossas peças podem ficar presas atrás dos próprios peões, sabe? Especialmente os bispos, tem até um nome para isso, o bispo mau, aquele que fica bloqueado pelos próprios peões e quase não joga. Muitas vezes a atividade das peças, a energia delas no tabuleiro, a iniciativa, que é a capacidade de fazer suas jogadas e forçar o adversário a se defender, é bem mais importante do que ter uma estrutura de peões estática e perfeita. O valor de uma estrutura depende muito do resto da posição, das peças, dos planos jogados, cada jogo é um jogo. Tá, essa ideia da compensação e da energia é interessante. Vamos então colocar isso em debate. Primeiro ponto quente. Peões dobrados e isolados são sempre ruins? Um desastre? Eu ainda acho que, na maioria das vezes, sim. Como eu falei, viram alvos. E nos finais, quando sobram poucas peças, a dificuldade para defender esses peões aumenta muito. Além disso, eles meio que quebram a harmonia da nossa parede de peões, né? Dividindo ela em grupinhos separados, o que dificulta a defesa mútua. Tem uma partida famosa entre Stenitz e Lasker, dois campeões mundiais antigos, onde o Stenitz ficou com uma estrutura cheia de peões isolados e teve muita dificuldade. Sempre é uma palavra forte no xadrez, convenhamos. Eu diria que não são sempre ruins. Como comentei, a coluna aberta que um peão dobrado pode criar para as torres é sensacional. Pode ser o caminho para a vitória. E mesmo um peão dobrado numa coluna central, tipo E ou D, mesmo que pareça meio sozinho, ele controla casas importantes do lado. Se o peão dobrado está na coluna E, ele ajuda a controlar 4 e F4. Se está na coluna D, ajuda a controlar C4 e E4. Isso pode atrapalhar demais os planos do adversário de colocar as peças dele nessas casas. A gente vê isso direto na Ninja Índia e na francesa, onde aceitar esses peões dobrados faz parte da estratégia principal da abertura. A pergunta-chave é sempre, o que eu ganho em troca dessa fraqueza? Se a compensação for boa, tipo, mais atividade para as minhas peças, controle de casas importantes, linhas abertas para o ataque, chances de criar problemas para o adversário, então pode valer super a pena. Não dá para ter medo só porque o peão ficou feio, sabe? Ok. A compensação precisa ser bem clara para valer o risco. Mas e aqueles peões avançados que você mencionou? Tipo um peão lá em E5 ou D5. Para mim, eles muitas vezes são uma fraqueza disfarçada de força. É legal que eles ganham espaço e apertam o adversário, admito. Mas tem um preço. Eles precisam ser defendidos, né?
E geralmente quem defende são peças mais importantes, como um cavalo ou um bispo, que acabam ficando meio presos nessa função de babá do peão. Pior ainda, esses peões avançados criam buracos atrás deles, casas que eles não controlam mais. Por exemplo, se a gente tem um peão em E5, a casa D5 e F5 também fica fraca, porque nenhum peão nosso pode defender ali. O adversário pode pular com um cavalo para essa casa e ele fica lá, super bem posicionado, nossa, difícil de tirar. O peão que aparecia forte lá na frente acaba virando um alvo para ser atacado. Esse é um ponto super válido, o risco existe, claro, mas eu vejo o copo meio cheio aqui. Um peão avançado pode ser como uma espada cravada bem no meio da posição inimiga. Ele realmente tira casas importantes das peças do adversário, sufoca o jogo delas. O Alekne, de novo ele, era gênio em usar isso. Ele fazia avanços de peões que todo mundo achava arriscados demais, contra as regras, mas ele criava um desequilíbrio tão grande, uma confusão tão favorável para ele, que levava a ataques espetaculares. A ideia é que esse peão bagunce a posição de um jeito que beneficia quem está atacando, quem tem mais energia. Não dá para ter medo de avançar os peões se a posição pede isso, se a gente vê que vai ganhar algo com isso. Claro, tem que calcular direitinho, ver se dá para defender, se as outras peças conseguem aproveitar o espaço que o peão criou, mas o potencial de ataque, a chance de decidir o jogo com uma ofensiva forte, pode superar totalmente o risco do peão virar um alvo. A questão é, minhas outras peças estão prontas para a festa que esse peão avançado vai começar. Entendi. A ousadia calculada. Isso me leva a pensar na nossa próxima discussão. O que vale mais? Ter aquelas cadeias de peões super sólidas, tipo um muro, ou ter peças super ativas pulando para lá e para cá? Eu ainda defendo a força das cadeias. Peões bem conectados, como naquela formação H2, G3, F2, E3, D4 que eu mencionei, eles se protegem sozinhos e limitam demais o que as peças inimigas podem fazer. É como construir um forte seguro antes de sair para a batalha. Para mim, é melhor ter essa base firme para depois atacar com tudo organizado. Concordo que as cadeias dão uma segurança legal, mas uma cadeia muito rígida pode virar uma prisão para as nossas próprias peças. O exemplo mais clássico disso é o tal do bispo mau. Já ouviu falar? É aquele bispo que fica preso atrás da própria cadeia de peões, da mesma cor das casas que ele anda. Se os peões estão em casas brancas, o bispo de casas brancas fica bloqueado por eles e quase não consegue jogar. É muito triste. Às vezes, para dar vida para o seu jogo, para liberar suas peças e deixá-las irem para onde a luta está rolando, você precisa quebrar sua própria cadeia. Pode ser avançando um peão para abrir espaço, ou até sacrificando um peãozinho para liberar uma diagonal para o bispo ou uma coluna para a torre. A mobilidade das peças, a capacidade delas de se mexerem rápido pelo tabuleiro e a iniciativa, que é estar no comando, fazendo as jogadas que forçam o adversário a se defender, são super importantes. Tem uma partida bem legal e antiga, Hete contra DeWitt, Tura. Tempo no xadrez é como uma jogada a mais para desenvolver suas peças, para colocar elas em jogo mais rápido. Então as brancas desenvolveram as peças super rápido, mas a estrutura de peões que elas criaram ficou toda quebrada, cheia de buracos e fraquezas. No fim, essa vantagem de tempo, de ter desenvolvido as peças antes, não adiantou nada. A estrutura de peões ruim foi um problema tão grande que pesou mais. A base fraca derrubou o prédio, sacou? Uau, que exemplo interessante. Isso mostra que não é tão simples assim, né? O que nos leva à nossa última questão. Como a gente decide se uma estrutura de peões é boa ou ruim? Devemos seguir regras gerais, tipo um manual, ou analisar cada posição como se fosse única? Eu ainda acho que existem princípios gerais que ajudam muito, especialmente para quem está começando. Tipo, peões conectados, um do lado do outro, são geralmente bons. Peões isolados, atrasados, um peão que ficou para trás na mesma coluna de outro, ou dobrados, tendem a ser fracos. Ter mais peões numa ala, a maioria de peões, é quase sempre uma vantagem estratégica importante para criar um peão passado. Seguir esses princípios, na maioria das vezes, leva a posições mais seguras, com menos problemas e mais chances de ganhar a longo prazo. Concordo 100% que esses princípios são guias super importantes.
São como as primeiras lições que a gente aprende e que funcionam muito bem na maioria das vezes. Mas eles não são leis escritas em pedra. Cada posição no xadrez é um universo diferente, cheia de detalhes escondidos, de truques e possibilidades únicas. Mestres super criativos como Alekhine e o Hatch mostraram isso várias vezes. Eles faziam jogadas que, olhando só para os princípios gerais, pareciam erradas ou esquisitas. Mas eles estavam vendo algo a mais. Eles exploravam características únicas daquela posição específica, a dinâmica escondida, a energia das peças naquele momento. Não dá para avaliar uma estrutura só contando os peões ou olhando se o desenho dela é bonitinho no tabuleiro. É preciso entender como as peças estão interagindo, quais são as ameaças reais no tabuleiro, quem está atacando, quem está defendendo, quem tem a iniciativa, quem está ditando o ritmo do jogo. Muitas vezes, uma ameaça de ataque forte ou a superatividade das suas peças podem valer muito mais do que ter uma estrutura de peões perfeita no papel. A gente precisa sentir a posição, entender a energia dela e não só aplicar regras de forma automática. É isso que torna o xadrez tão fascinante, cara. Nossa, quanta coisa para pensar sobre esses peões. Então, resumindo o meu lado, ficou claro que buscar uma estrutura de peões sólida, bem conectada, sem fraquezas óbvias, é um caminho estratégico super seguro e forte. É como construir uma base sólida para depois colocar nossas peças para jogar, limitando o que o adversário pode fazer e criando vantagens que podem durar até o finalzinho do jogo. E do meu lado, a gente viu como aquelas fraquezas aparentes, peões dobrados, isolados ou aqueles super avançados, podem, na verdade, esconder um potencial dinâmico animal. Essas estruturas que não parecem perfeitas podem abrir avenidas para as nossas torres atacarem, controlar casas vitais no centro, permitir avanços rápidos que sufocam o adversário e criar desequilíbrios que levam a vitórias incríveis, cheias de tática e emoção. Com certeza. Acho que a grande lição é que entender as vantagens e desvantagens de cada tipo de formação de peões é essencial para qualquer jogador de xadrez. Não importa se está começando agora ou já joga há anos. Não tem uma resposta única, né? Não existe a fórmula mágica da estrutura perfeita. Exatamente. O legal é analisar essas ideias diferentes, pensar sobre essa briga entre a segurança da estrutura e a energia das peças. Isso ajuda a gente a tomar decisões melhores e mais criativas nas nossas partidas. O estudo das estruturas de peões é um mundo gigantesco e super divertido de explorar, e tem muito mais para descobrir olhando as partidas dos grandes mestres e experimentando no nosso próprio tabuleiro. É isso aí. Continuem estudando, jogando, testando essas ideias e descobrindo qual estilo de estrutura de peões combina mais com o jeito de vocês jogarem. Valeu, galera!